Chegamos a esta aula maravilhosa, que eu espero seja um marco na sua vida. Cara, olha a pretensão que eu tenho para essa aula. Veja só, nessa aula eu quero puxar um gancho do que nós falamos na aula anterior, em que eu te mostrei que o fundamento concreto do teu conteúdo vai vir da tua vida. Eu tô até olhando de novo o resumo da aula anterior para não me esquecer. Onde eu te mostrei que você vai ter que olhar para você, de certa forma, e eu quero adicionar alguns elementos aqui que eu acho que serão marcantes para muita gente. Espero que seja teu caso, mas se não for, será o caso de outros alunos. Só que eu comecei falando isso agora e eu me dei conta de uma coisa, né? Então vamos fazer um asterisco aqui, eu tô com minhas folhas de anotação para não me perder. O asterisco que eu quero fazer é o seguinte: eu falei para você identificar tuas forças na aula passada, mas eu gostaria de te dar um detalhe a mais. Geralmente, eu cometi um erro na minha vida por um tempo, que foi achar que me autodesenvolver era olhar para dentro de mim, é olhar para mim. E ficar, o que o Elton é bom, o que o Elton faz, quem é o Elton, onde o Elton é incrível. Eu percebi que esse movimento nunca me ajudou a me descobrir nada sobre mim. O movimento que me ajudou foi uma espécie de um espelho, olhar para o que foi criado por mim. Então, eu acredito que boa parte do nosso autoconhecimento vem de olhar para as nossas obras. Então, eu gostaria de te ajudar a melhorar esse olhar para essas coisas, das tuas forças do passado, presente e do futuro, virando um pouco o teu olho. Não é olhar para você, é olhar para o que eu fiz, o que eu produzi. E aí você vai, ao recontar a sua história para você mesmo, você vai recontar com essa sutileza de falar, tá, olha, por exemplo, eu passei no vestibular no meio terceirão. Eu era um bom estudante, eu era um dos primeiros da sala. Isso significa que eu estudava todos os dias. Então eu não tô focando no, olha como eu era bom. Eu tô focando no, essa é a obra que eu produzi. Eu tava lá em primeiro lugar no simulado, eu tava lá estudando dia e noite, colando papel na parede de química orgânica pra eu decorar. Então eu olho pra obra e ela diz algo sobre mim. E aí eu consigo começar a encontrar minhas forças. Beleza? Esse parênteses aqui que nós vamos deixar no começo da aula. Agora vamos pro que é importante aqui, que eu quero marcar na tua cabeça. Marcar na cabeça é complicado, né? Mas tudo bem. Então eu tô ruim de analogia hoje. Tu vai perceber que eu tô meio doente ainda também, então eu peço desculpas por, aqui ó, no nariz de vez em quando. A gente entra no digital e a gente entra em várias coisas na vida atrás de certas fórmulas pra fazer as coisas. Tanto que é uma conversa que eu tenho internamente aqui com o pessoal que trabalha comigo, de que as pessoas querem me ouvir, querem que eu dê o caminho pra elas. Elton, as pessoas não adianta, a Juliana falou assim pra mim hoje mesmo, não adianta, as pessoas querem que você dê o caminho, passo a passo. E aí eu me dei conta de uma coisa, isso é um erro. Você não deve entrar aqui e me assistir esperando que eu te dê a fórmula do que eu fiz e vai dar certo pra você. Eu não acredito nisso. Eu vou usar pra essa aula, e eu esqueci de pegar o trecho aqui neste livro. Eu vou achar o trecho nesse livro aqui, se Deus quiser, do Peter Thiel, e eu vou te mostrar, cara, isso aqui vai ser massa, se liga aqui. Aqui, eu acho que é aqui. Deixa eu ver. Não é aqui que ele fala, mas vai ser suficiente pra gente fazer o que eu quero fazer. Eu vou pegar aqui um clássico da literatura internacional, da literatura russa, Ana Karenina, beleza? E aqui tá Ana Karenina, eu não sei falar russo, tá? Então eu vou errar o nome disso aqui. E a primeira frase do livro é marcante, é uma frase muito épica. O primeiro parágrafo do livro tem apenas uma frase, e é essa frase aqui. Todas as famílias felizes são parecidas. Cada família infeliz o é à sua maneira. O Peter Thiel é o cara que escreveu este outro livro, de 0 a 1. Peter Thiel é fundador do PayPal, junto com Elon Musk. E ele é um cara muito culto, ele era um cara, um estudioso, ele era um cara que olhava pra fora do mundo empresarial. Eu gosto muito dessa ideia, você vê que eu sou mais ou menos assim. E em algum momento aqui no livro, que eu tô tentando achar onde, ele usa esse exemplo exatamente da Ana Karenina. Aqui, Tolstói abre Ana Karenina observando, todas as famílias felizes são parecidas entre si, as infelizes são infelizes cada uma à sua maneira. Nos negócios, o oposto é verdadeiro, grava isso. Todas as empresas felizes são diferentes. Cada uma conquista um monopólio ao solucionar um problema singular. Todas as empresas fracassadas são iguais. Fracassaram para escapar da concorrência. Agora eu vou mais além. A gente está habituado a vir aqui na internet e as pessoas nos venderem a ideia de que existe isso daqui, essa estrutura, para você fazer esse tanto de dinheiro. É só você copiar e colar. É só você replicar. E eu vou te dizer, não. Cada pessoa que tem resultado aqui na internet é diferente uma da outra. E não são as semelhanças que justificam o resultado delas, mas as diferenças, cara. Vou tentar trazer mais uma analogia para você. Eu, por muito tempo, por pelo menos um ano, eu trabalhei com alguns livros católicos. E eu li muita literatura, muita biografia de santos. E uma coisa muito marcante pra mim foi perceber, lendo essas biografias, que cada santo é santo à sua maneira. Todos os santos, eles têm essas coisas em comum. Obedecer os mandamentos, amar a Deus. Só que cada um deles era a sua individualidade que os tornava marcantes. Santo Inácio de Loyola tinha uma determinação fora de série, virou meu santo de devoção. São José era um santo justíssimo, silencioso, protetor da família. São Maximiliano Kolbe, ele era um santo que botou revista, vendeu revista, ele era polonês, vendeu revista de Nossa Senhora até no Japão. Foi lá no campo de concentração, deu a vida pra um cara. Tô tentando pegar agora só Santo Homem pra fazer a comparação. São Francisco, não tinha nada, vivia da pobreza, tava perto dos animais, natureza, essa toda coisa que a gente conhece. São Padre Pio, tinha chaga de Cristo na mão, voava, tava em 2 lugares ao mesmo tempo. Cada um. E tu não precisa acreditar nisso também, tá? Isso é só uma analogia. Se tu não é católico, não gosta disso, não acredita em santo, nada. Tu finge que é uma história, tá? Cada santo era santo à sua maneira. Cada empresa, ela é feliz à sua maneira. E o mesmo vale aqui. Se você veio aqui pra tentar descobrir o que eu faço e dá certo para você fazer igual, esquece. Não é assim que vai dar certo. Não vai funcionar pra você. Então, você vai ter que desaprender isso. Você não tá aqui pra replicar o que eu tô fazendo. Você tá aqui pra pegar certas estruturas. De fato, existe uma estrutura de lançamento. Existe uma estrutura de gravação. Existe uma estrutura de escrita que você pode usar. Mas você vai ver que o que vai fazer você vencer e não outra pessoa, ou o que vai te destacar, não são as estruturas, é você mesmo. O que me destaca não é a estrutura. Não é o fato de eu, sei lá, vestir essa camiseta, ou o fato de eu pegar isso aqui, filmar a mesa aqui, o livro. O que me destaca é algo que só eu faço. É um formato de ligação das ideias que só eu faço. É a minha personalidade que só eu tenho. É o conjunto do óculos com a barba, com o cabelo ficando meio calvo aqui, que só eu tenho. Isso é uma coisa que muita gente não percebe, cara. Eu vou pra uma outra parte do livro aqui do Peter Thiel, em que ele diz assim, ó. Cada empresa começa em circunstâncias únicas e começa uma só vez, não é? Cada empresa só começa uma vez, não tem 2 começos. E a circunstância é única. Então não dá para você
analisar estatisticamente e falar, essas são as semelhanças que fizeram dar certo. As estatísticas não funcionam quando o tamanho da amostra é 1. As pessoas, no geral, estão nos dizendo que existe uma semelhança entre todos os milionários, uma semelhança entre todos que deram certo na internet, uma semelhança entre... Elas esquecem de um detalhe central, fundamental. Cada uma dessas pessoas tem uma circunstância totalmente diferente, uma personalidade diferente, uma aparência diferente, um jeito de falar diferente. Não são as semelhanças, cara. São as diferenças. Porque, veja, se eu viesse aqui e tentasse falar de futebol, não daria certo. Eu não me encaixo no mundo futebolístico. Se eu viesse aqui e tentasse falar de astrologia, não daria certo. Eu não me encaixo no mundo astrológico. Onde que eu, particularmente, o Elton Luiz, se encaixa? Trabalho, organização de processos e o que envolve este mundo dos negócios e das empresas. Por diversas razões. Uma própria aptidão natural minha, os interesses que eu persegui na vida, a minha história, as coisas que eu fiz na minha vida. São vários os fatores. O fato de, por exemplo, dentro da minha história, de eu só ter convivido numa família só de empreendedor, todo mundo tem empresa, meu pai, meus tios, não sei quem. Então, existem tantas circunstâncias e características particulares que combinam para eu fazer as coisas como eu faço, que eu posso te garantir, isso é irreplicável. Você não tem que vir aqui aprender a fazer igual a mim. Você tem que vir aqui pegar os princípios que eu encontrei, os princípios que eu extraí das coisas, você vai jogar esses princípios na tua circunstância e você vai moldar eles pro seu caso. Então, vão ser muitas coisas diferentes. É na sua diferença que você brilha. Isso é uma coisa muito doida. Você já percebeu que as pessoas falam assim, como me diferenciar? E esperam um padrão de diferenciação? É autocontraditória a parada. Por favor, me ensina a me diferenciar. Pô, mas se eu te der um padrão de diferenciação, tu acabou de entrar no padrão. Não é mais diferente. Não existe a fórmula da diferenciação. Assim, ó, existe você vai ter que encaixar as coisas. O teu jeito de falar, o teu jeito de escrever, com o assunto que você fala. São tantos encaixes que tem que acontecer, que não tem como te dar uma fórmula. Então o que nós estamos te dando aqui na escola? Um monte de embasamento, fundamento. Aí tua casinha, em vez de você botar tua casinha na areia, e ela pode até subir na areia e ficar ali um tempo, mas vai bater um vento, vai cair uma chuva, ela vai desmoronar. Então botar tua casinha numa pedra. Aí vai bater vento, vai chover, vai não sei o quê. Tua casinha vai estar firme ali. Dito isso, não existe fórmula, eu vou te dar uma estrutura. Eu não vou também só destruir tudo aqui, né? Não, eu vou te dar uma estrutura. A estrutura de conteúdo para te ajudar a pensar. Porque no fundo é isso, eu tô tentando te ajudar a organizar o teu pensamento. E eu confio na tua inteligência, porque nós somos inteligentes demais, cara. E eu sei que, uma vez que eu te ajudei a organizar o teu pensamento, a tua inteligência vai dar conta do resto. E você vai começar a andar. Quantas e quantas pessoas eu não vejo comentando nos meus vídeos do YouTube? Comecei a gravar finalmente. Cara, não acredito, eu tirei do papel o meu projeto. Esse dia eu também pra uma moça lá, a Thaís. Cara, eu não acredito, eu voltei a estudar inglês por causa de você. Tu vê que eu nem falo estudar inglês. Mas é porque ela pegou as estruturas, os princípios, e aquilo na circunstância da vida dela se traduziu inclusive em estudar inglês. E ela voltou a gravar, inclusive, diga-se de passagem. Mas vamos lá. A estrutura que você pode usar de ponto de partida para todo o conteúdo que você vai fazer. Seja escrever um post, seja gravar um reel, seja gravar um vídeo no YouTube, seja escrever um e-mail, não importa. Porque todo conteúdo pode mudar de formato, escrito, gravado, áudio, longo, curto, mas ele, apesar de mudar de formato, ele é a transmissão de uma informação. E o melhor jeito não, mas uma estrutura para você entender como transmitir uma informação para que as pessoas entendam, eu dividi ela em três pontos. Ponto número 1, você estabelece o problema que você vai abordar. Se você perceber, tudo que eu faço aí é assim. Essa aula eu começo assim, eu vou estabelecer um problema. Você não tá aqui para copiar os outros, para fazer igual a mim. Que vontade de espirrar, meu Deus do céu. Calma aí. Tu me desculpa, não pode segurar o espirro, aprendi isso, mas eu não queria estourar o teu tímpano aqui no microfone. Então, ponto 1, você começa qualquer estrutura de conteúdo com o problema que você vai abordar. Ponto 2, você vai fazer, durante o desenvolvimento do seu conteúdo, você vai fazer uma enumeração de tópicos. Pode ver que estamos no desenvolvimento do conteúdo e estou enumerando 3 tópicos para você. Enumerar ajuda demais quem está te ouvindo. E dentro desses tópicos enumerados, por exemplo, estamos aqui no tópico número 2, você pode adicionar histórias, adicionar analogias, adicionar um passo a passo, adicionar ferramentas, adicionar subtópicos ainda enumerados. Nós estamos no ponto 2 do tópico 2, né? Ponto B do tópico 2. Veja, essa estrutura hierárquica, ela ajuda muito na compreensão. E o terceiro ponto, então nós temos aqui, ponto 1, problema que eu vou abordar. Essa introdução de todos os conteúdos. Primeiro card de um carrossel, os primeiros 30 segundos de um vídeo. Ponto 2, o desenvolvimento do conteúdo com os tópicos enumerados. Eu organizo o desenvolvimento da ideia para as pessoas. E o ponto número 3, a conclusão, onde eu recapitulo. Percebe que eu acabei de fazer isso? Eu já recapitulei. Eu recapitulo o que foi dito e eu finalizo encaixando essas peças. E é isso que eu vou fazer a partir de agora. Então veja, o seu conteúdo, vamos fazer uma adição aqui. O seu conteúdo, toda a comunicação, ela vai poder ser feita. Cara, existem tantas inúmeras formas de comunicar as coisas que não dá pra eu enquadrar. Mas você pode pensar assim, pode ser uma coisa linear, que eu começo do ponto A e vou em linha reta até o ponto B, do tipo, primeiro você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso e chega aqui. Mas ela pode ser uma espécie de uma espiral, em que eu preciso chegar numa determinada conclusão. Mas eu vou ter que girar em torno de diversos tópicos e ir me aprofundando. É igual um furacão. Eu vou girando e vou me aprofundando até chegar na conclusão que eu quero. Normalmente você vai perceber que quanto mais curto o espaço de tempo que você tem, mais linear você vai ser. Quanto maior o espaço de tempo que você tem, mais em espiral você consegue falar. Então normalmente uma aula em que eu vou fazer uma espiral vai demorar 2 horas, 1 hora. Um vídeo de 20, 30 minutos, ele já vai para uma estrutura um pouco mais de espiral também, mas ele ainda tem uma linearidade mais perceptível. Então, vamos concluir isso daqui. Você deve usar essa estrutura que eu te apresentei para fazer qualquer tipo de conteúdo que você quiser, mas entendendo que não existe o passo a passo do que funciona. Cara, por favor, você tá aqui, então eu tô contando a minha forma de enxergar as coisas para você aprender. Não fica indo atrás de o melhor estilo de roteiro, o melhor jeitinho de escrever. Isso vai te artificializando, isso vai retirar essa diferenciação que você tem. Isso vai retirar a parte diferente e única que é só tua. Deixa pra você ir aprendendo a masterizar essas estruturas de roteiro, esse tipo de coisa, lá no futuro. Não se preocupa com isso. Por quê? Porque o mais importante é, você tem que conseguir fazer o que nós estamos aprendendo neste curso, que é estruturar o teu conjunto de ideias. E como você vai comunicar esse conjunto de ideias, meio que tanto faz desde que seja compreensível. Por quê? Porque a força tá no conjunto das ideias. É isso daqui que vende, é isso daqui que traz pessoas pra perto de você. Não é a estrutura, não é o roteiro, não é a fórmula. Entendeu? Então, de novo, repetirei para que fique gravado.
Você não tá aqui para replicar o que eu faço. Você tá aqui para descobrir como você deve fazer. Você não tá aqui para... Vou usar a frase que meu amigo Rafael Chainson inventou. Tu me empresta essa frase. Você não está aqui para vencer do meu jeito. Você está aqui para vencer do seu jeito. Vamos conhecer o Rafael, que vale muito a pena também, diga-se de passagem. A gente se vê na próxima aula. Tamo junto.